Você que acompanha Estúdio, falamos diretamente do Prades de Veranópolis para conversarmos com a Fernanda, psicopedagoga, sobre o período de adaptação escolar, que é um problema para muitos pais e filhos. Fernanda, primeiramente, o que ocasiona essa dificuldade de algumas crianças se adaptarem no início do ano letivo? Boa tarde. Boa tarde, é com alegria que nós compartilhamos então esse momento e um tema bastante propício para esse período, né? Então, de que as escolas estão retornando às suas atividades e a gente falar um pouquinho de adaptação escolar, né? A adaptação escolar eu posso pensar em duas frentes, tá? Uma pensando nas crianças menores, que são crianças que vão para a educação infantil, para as creches, mas também não deixando de falar das crianças um pouco maiores, que às vezes também podem ter uma dificuldade na adaptação escolar. Então, essa adaptação escolar, ela vem permeada de muitas novidades quando eles são pequenininhos, né? Quando a gente fala de um público-alvo menor, que são crianças de creche, o fator separação gera uma angústia muito grande, né? Eu saio de um núcleo familiar, de um espaço conhecido, com pessoas da qual eu tenho vínculo, eu tenho vivência, para um espaço desconhecido, com pessoas diferentes, com pessoas novas, e que eu não sei o que vai acontecer neste lugar. Também eu posso estar pensando nessa adaptação escolar, quando as crianças são maiores, e há a troca de professora, muitas vezes pode haver também troca de escola. Isso tudo gera alguns medos, algumas inseguranças nessas crianças por esses ambientes diferentes. E também qual é o papel dos pais nesse momento, né, desse momento de adaptação? O que eles podem fazer para auxiliar as crianças a que essa dificuldade seja atenuada? É de extrema importância, né, o papel da família neste momento. Tá? Quando a gente fala das crianças pequenas, a gente está falando de algo muito novo, assim, né? Eu falo crianças pequenas assim, quando as crianças são de berçário, essa adaptação ela acontece com dificuldade, por exemplo, quando a criança é amamentada, né? Então tem toda a introdução da mamadeira depois na escola, enfim, são N aspectos que a gente poderia ficar aqui conversando horas, né? Mas o papel da família, a família, na verdade, ela exerce a parte da segurança, né? Por que eu estou te dizendo isso assim? Porque se a família, se o pai, se a mãe, se os responsáveis por essa criança estão seguros, né, estão tranquilos e auxiliam essa criança neste período novo, eu vou ter um resultado na adaptação. Né? Às vezes a gente trabalha muito mais com a ansiedade de separação dos pais, né? E isso interfere na adaptação das crianças do que da própria criança, que às vezes vai e fica tudo bem. Então tudo depende também de todos os contextos, de como a escola está preparada e como a família está preparada. Então o que eu penso assim, nesse momento novo, principalmente as famílias conhecer o ambiente, conhecer a escola, ter segurança pelo lugar onde está delegando aos cuidados do seu filho, né? Ajudar as crianças nesses primeiros dias. Vamos arrumar junto a tua mochila, vamos preparar o teu material, né? Então, dar essa segurança de dizer à criança, ao filho, eu estou aqui contigo. Acompanhar nos primeiros dias. Quando as crianças estão na creche, eu sempre aconselho aos pais ter o plano B. O que é esse plano B? Bom, eu preciso deixar o meu filho na creche, na escolinha, e também preciso trabalhar. Né? Como é que eu vou fazer? Se a escola me ligar que o meu filho está chorando, o que eu não posso sair do meu trabalho? Então eu sempre digo ter um plano B, ter alguém da família, uma tia, Dinda, avó, alguém que possa estar indo buscar a criança neste período de adaptação, que é um período diferente. É um período em que as escolas elas fazem um tempo mais curto.
né? Porque eles estão entrando num ambiente novo, né? Então, primeiro de tudo, assim, é a segurança dos pais, né? Esse acolhimento, muitas vezes, né? Se a criança chora, né? De poder dizer para eles que isto não é um momento em que o pai e a mãe vai deixar para sempre na escola, mas é um período, mostrar esse período de tempo, quando o ponteiro do relógio chega em tal número lá na tua escola, eu vou te buscar, cumprir com os horários, porque isso é muito importante, principalmente quando as crianças são pequenas. Se eu digo que eu vou buscar após o almoço, que eu possa estar cumprindo isso, porque se eu demorar 1 minuto para uma criança, são horas assim na percepção deles. Então, muito é de estar bem, né? De ser um momento tranquilo para os adultos, que com certeza será para as crianças também. E agora também está viralizando na internet uma possível técnica, que seria os pais e as crianças desenharem, por exemplo, um coração na mão, para que, enquanto as crianças estiverem na escola, elas possam lembrar dos pais de certa forma. Esse tipo de técnica, ele é efetivo, funciona? Bom, vamos pensar, né, que são tentativas de mostrar essa ligação de que os pais têm com os seus filhos. Sim, eu acredito que sim, né? Tanto é que nos primeiros dias a gente sempre também orienta os pais e as próprias escolas, assim, estarem aceitando os objetos de transição, que a gente chama, né? De poder, por exemplo, assim, levar um brinquedo nesses primeiros dias, algo que relembre o ambiente da casa, né? Levar um paninho, alguma coisa que remeta, né, ao espaço familiar, esse espaço de vínculo. Então, sim, com certeza, né? Esse pai fez o coração, né? Mostrando para esse filho que eles estariam próximos um do outro. Eu acho que isso é bem importante, assim. Então, sempre, na verdade, é ser criativo também, né? Olha, hoje você vai levar um bichinho de pelúcia, ele vai fazer companhia para você lá na escola, depois vocês dois vão voltar para casa, né? Então, eu acredito que sim, que seja bem bacana. E o papel dos professores também são muito importantes nesse período de transição. Que atividades são indicadas para os docentes fazerem nesse primeiro período? Qual é o cuidado que eles devem ter? Enfim, qual é o papel do professor nesse início de ano letivo e para essa adaptação? São muitos anos já que eu estou na educação, né? E por muitos anos eu sempre estive ligado à educação infantil. Então, por isso que falar de adaptação é até tranquilo nesse sentido de eu sempre acompanhei, né, esses momentos, tá? Então, assim, o que acontece agora neste início de ano letivo e que sempre é dessa forma, né? A orientação é que as escolas, elas possam estar fazendo momentos de acolhimento. Tá? Momentos em que os professores não estão pensando na parte pedagógica neste primeiro momento, mas eles estão pensando no vínculo que eles vão estar fazendo com as crianças, né? Então, são períodos mais curtos, que as crianças ficam na escola, e que nesses períodos mais curtos eles possam ter atividades de vinculação, né? De confiança, com atividades recreativas, um momento em que a professora também vai estar mais próximo de cada criança. Tem escolas, por exemplo, que dividem este período de adaptação em grupos, né? Conforme o horário. Vai ficar na primeira hora da manhã, 1, 2 horinhas, um grupo de 5 crianças. Os pais buscam antes, vem um grupo de mais 5. Então, cada escola se organiza de uma forma, mas sempre com esta intenção, né? De vincular, de fazer com que a criança comece a conhecer esse espaço, comece a conhecer quem vai ser a sua cuidadora, a sua educadora, quem vão ser seus coleguinhas, e com isso se sintam tranquilo para voltar no dia seguinte. Muito obrigada pela participação e desejamos um ótimo ano letivo para as crianças, para todos os profissionais da educação. E para os pais, né, que fiquem tranquilos, né, que este é um período que para algumas crianças demora um pouquinho mais, para outros é mais breve, mas tudo com muita tranquilidade, né, que 2020 seja um ano excelente para as nossas crianças, para os nossos estudantes, para os professores, né, então isso que é bacana, que todos estejam bem. Com imagens e reportagem de Michele Pertile para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.